Muito bem. Essa aula 14 é uma aula de introdução bem básica, tá? Então, assim, o início aqui nada mais é do que uma revisão de química, né? Todo mundo tá ligado que a gente usa o modelo Rutherford-Bohr, que no núcleo nós teremos os nêutrons e os prótons. O nêutron, é importante aqui para reconhecer ó, que o nêutron tem 1839 vezes a massa do elétron, e o próton tem 1836 vezes a massa do elétron. Então observa que o nêutron ele é um pouquinho maior que o próton. Qual é o basicão aqui que todo mundo sabe, né? O próton ele tem uma carga positiva, o próton é positivo, o elétron é negativo e o nêutron é neutro, ele não tem carga. Só que isso é em termos de carga, não em termos de tamanho. Olha aqui, ó. O módulo da carga do próton e o módulo da carga do elétron são iguais e vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Esse número se chama carga elementar, representado pela letra minúscula E minúsculo. Por isso que quando a gente representa o elétron, a gente sempre representa o E com acento, tá? O E com acento é elétron. O E minúsculo é só a carga elementar. É bom saber esse valor de cor. A carga elementar vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Isso foi descoberto, foi calculado por um cara chamado Millikan, Robert Millikan. É bom saber esse nome de cor aqui que já foi perguntado, tá? Millikan era amigo do Einstein. Então, olha só. A carga do próton e a carga do elétron são iguais, só que uma é positiva e a outra é negativa. Só que não em termos de massa, né? O que tu tem aqui, ó? A massa do próton, ela é 1836 vezes a massa do elétron. Então, o próton ele é muito maior que o elétron em termos de massa, mas em termos de carga, o valor é o mesmo. Precisa saber isso aqui de cor? A fórmula estrutural, ó. O nêutron hoje ele é formado por dois quarks, né? Por três quarks. Dois quarks down e um quark up. Isso aqui é física moderna, tá? A fórmula estrutural do nêutron, o nêutron ele é down mais up. Ele tem dois down e um up. E o próton, ele é dois up e um down. Ele é up mais down. Aí tu vai me dizer assim, bah, Matana, preciso saber de cor essa fórmula aqui? Não, é bom saber. Eles perguntam isso, né? A PUC já pediu isso, a Federal de Pelotas já pediu isso. Mas tem como tu resolver essas questões sem saber isso de cor. Desde que tu saiba que a carga do próton é mais E, é mais o valor da carga elementar, a carga do nêutron é zero e a carga do elétron é menos E, menos o valor da carga elementar. Com essa informação aqui, ó, tu resolve as questões sem saber a fórmula estrutural, tá? Como assim? Quer ver, ó? Dá uma adiantada ali e olha essa questão aqui que eu vou te mostrar. Olha essa questão 17 da UFPEL, tá? Só tu adiantar ali as páginas e procurar a 17. Tá, recentemente foi inaugurado o LHC, bom, dá uma lida aí. Aí eles dizem que existem 12 tipos de quarks na natureza. Os prótons e os nêutrons são formados apenas por dois tipos. O quark up possui carga positiva igual a 2/3 do valor da carga elementar E. Então olha o que ele está te falando. Que o quark up ele é mais 2/3 do valor da carga elementar. E o quark down possui carga negativa igual a 1/3 da carga elementar. Então o quark down ele é menos 1/3 do valor da carga elementar. Aí ele quer a alternativa que tenha aquela fórmula estrutural do próton e do nêutron. Ah, professor, eu não sei de cor. Tá, olha a letra A, tá? Por exemplo, analisa esse ponto aqui, ó. O próton é up, down, down, beleza? Então eu pego aqui, o próton, né? A questão me disse que ele é formado por um up e dois down. Cara, eu sei que a carga do próton é mais E. Então substitui os valores que ele te falou, ó. O quark up é mais 2/3 da elementar, né? E o quark down é menos 1/3. Então fica mais 2/3, menos 1/3, menos 1/3. Mais 2/3, menos 1/3, menos 1/3 é zero.
O próton não tem carga zero, quem tem carga zero é o nêutron. Então, isso aqui é a fórmula estrutural do nêutron. Aí tu procura aqui, ó, qual é, ó. Então aqui não pode ser, não pode, ó, só pode ser a letra D. Então, o nêutron é up, down, down. Ó, o próton é up, up, down. Por que o próton é up, up, down? Vou fazer aqui em cima, ó. O próton é up, up, down. Sim, se tu substituir, né? Quanto é que vale o up? Mais 2/3 de E, mais 2/3 de E, menos 1/3 de E. Quanto é que é mais 2/3, mais 2/3, menos 1/3? É mais E. É mais 3/3, que é 1, que é E. E a carga do próton é E? Sim, a carga do próton é E. Por isso que a resposta é Dinamarca. Então, não precisa saber de cor aquilo lá, tá? É só saber transformar aquilo para a fórmula. Beleza? Vamos voltar lá para a teoria. Muito bem, então olha só. Sabendo o valor da carga do elétron, né, o 1,6 × 10⁻¹9, é bem fácil calcular a carga elétrica do corpo. A gente já viu que para um corpo ter carga, ou ele perde ou ele ganha elétrons. Então, a primeira fórmula da eletrostática é o famoso Kiné. Quantidade de carga é igual a número de elétrons vezes a carga elementar. Então, te lembra que esse valor aqui é a constante, que é o 1,6 vezes 10⁻⁻19. Tem questões que exigem esse valor decorado, tá? Uma constante bem, né, famosa, tá ali em cima, coulombs. E esse N aqui, ó, é o número de elétrons que o corpo ganha ou que o corpo perde, né? Só te lembra que se ele ganha elétrons, ele fica negativo, e se ele perde elétrons, ele fica positivo. O que vai ser a quantidade de carga sempre medida em coulombs, que é a unidade da carga. Olha o lembrete aqui dos prefixos, né? M minúsculo é milli, milli é 10⁻⁻3, mi é o micro, que é 10⁻⁶, e esse N aqui, que na realidade é um N estilizado, é o nano. Nano é 10⁻⁹ coulombs. Importante também salientar, tá, que o N é sempre um número inteiro, tá? Cuidado. Esse N aqui, ó, sempre tem que ser um número inteiro, porque não existe meio elétron. Isso se chama quantização. A carga, ó, pode acrescentar isso aí na tua folha, ó. A carga, a PUC cobra isso. A carga é quantizada no número de elétrons. A carga é quantizada no número de elétrons. Porque não pode existir 1,2, 1,3 elétrons, né? O N tem que ser sempre um número inteiro, porque o elétron é indivisível. Então, qualquer quantidade de carga sempre vai ser o múltiplo inteiro do valor da carga elementar, do 1,6 vezes 10⁻⁹. Depois nós temos os dois princípios da eletrostática, que são princípios universais e bem simples, mas extremamente importantes, né? Sem esses princípios a coisa não vai para frente. O princípio da atração e da repulsão. Todo mundo sabe que se os sinais das cargas forem iguais, elas se repelem. Positivo repele positivo, negativo repele negativo. Se os sinais forem opostos, positivo atrai negativo. Mas e por que tem mais dois? Qualquer corpo carregado atrai corpo neutro. Se um positivo for colocado perto do neutro, vai ser atraído. Se um negativo for colocado perto do neutro, também vai ser atraído. Mais tarde, quando eu explicar a força elétrica na aula, eu vou explicar esses dois casos aqui de novo. Ó. Eu vou explicar na aula por que tanto o positivo quanto o negativo atraem o corpo neutro. Para isso tem que saber um pouquinho de polarização e um pouco de força elétrica. E o segundo princípio, que é bem simples, mas mega importante, é o princípio da conservação das cargas elétricas. Sempre que tu tiver um sistema isolado, se o sistema for isolado, a soma algébrica, tá vendo? A soma algébrica, quer dizer, leva em consideração o sinal, se mantém constante. A quantidade de cargas que tu tem no início tem que ser igual à quantidade de cargas que tu tem no fim. Vamos adiante. Então, olha só. Vamos adiante. A gente acabou de ver que para te ter carga, tu tem que ganhar ou perder elétrons.
Para te ganhar ou perder elétrons, existem 3 processos. O primeiro processo é a famosa eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, tu atrita 2 corpos com naturezas diferentes. Sempre que tu atritar corpos com naturezas diferentes, um corpo perde elétron, o outro corpo ganha elétron. E aí um fica positivo e o outro fica negativo. Qual é o exemplo clássico do atrito? Pode botar aí no cantinho do livro. Tu tem um bastão de vidro e tu tem um pedaço de lã. Tá? O bastão de vidro é neutro e a lã também é neutra, antes do atrito. Os dois são nêutrons. Tu atrita os dois. Como o número de elétrons na última camada do vidro e da lã é diferente, depois que tu atritar os dois, os elétrons eles vão se mexer. Os elétrons vão sair do vidro e vão entrar na lã. E aí, né, gente, se o vidro perde elétrons para a lã, se os elétrons saem do vidro e entram na lã, a lã fica negativa e o vidro fica positivo. Então, o que tu tem que botar na cabeça na eletrização por atrito é que, no final, tu sempre vai ter sinais opostos, mas a mesma quantidade de carga. Porque o número de elétrons que entra num corpo saiu do outro corpo. Então, se depois do atrito o vidro ficar com 2 coulombs de carga positivo, a lã vai ficar com menos 2 coulombs de carga negativo. Eles não têm como cobrar qual fica positivo e qual fica negativo, tá? A não ser que a questão traga uma coisa chamada série triboelétrica. Então, nessa série aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Vidro, lã, seda. Como é que trabalham as flechas aqui, ó? Existe uma flecha indo para a esquerda e aí dizendo que essa flecha aqui para a esquerda perde elétrons. O que é perde elétrons? É ficar positivo. Então, tudo que tiver para a esquerda fica positivo e tudo que tiver para a direita ganha elétrons, então fica negativo. Então, por exemplo, tu esfrega vidro com lã. Como o vidro está na esquerda, ele fica positivo, a lã está na direita, ela fica negativo. Mas, se eles quiserem cobrar isso de ti, vai ter que vir essa série na questão, tá? Tu não precisa decorar isso. O que tu tem que decorar é que sempre que tu atritar corpos de naturezas diferentes, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. A eletrização por contato, que é o segundo tipo de eletrização, é a única das eletrizações que tem fórmula, que tem cálculo. Mas ela é bem simples. Só cuida que tem 2 casos. Dimensões iguais e dimensões diferentes. Se tu tiver 2 corpos de dimensões iguais, por exemplo aqui, ó, esse corpo A tem 4 coulombs de carga, vai preenchendo aí o livro. E aí tu tem um corpo B aqui, ó, esse corpo B ele é neutro. Tu encosta os dois. Quando tu encosta os dois, o que acontece? As cargas se redistribuem. Tá vendo a fórmula aqui, ó? A quantidade de carga é o somatório das cargas dividido por 2. Então, tu encostou o A no B, né? Qual é que é a quantidade total de carga do sistema? Cara, o A tinha 4 e o B tem 0, então a quantidade total é 4 coulombs. Tu vai separar os dois. No momento que tu separar os dois, as cargas se redistribuem. Né? E aí, no momento que as cargas se redistribuírem, o A vai ficar com 2 coulombs e o B fica com 2. É muito fácil, tá? É só somar e dividir por 2. Isso se as dimensões forem iguais. Só cuida com pergunta teórica, tá? No momento que tu encostou o A e o B aqui, ó, nesse caso, tá? O que está acontecendo com os elétrons? Os elétrons estão indo da onde para onde? Os elétrons estão indo do B para o A, tá? O corpo positivo, tá vendo? O A ele é positivo no início. O corpo positivo sempre recebe elétrons. Tá vendo? O A tinha 4 coulombs de carga positivo no início. No fim, olha aqui no fim, ó, ele ficou com 2 coulombs positivo. Quer dizer, o número de cargas positivas do A diminuiu. Por que isso aconteceu? Porque o A recebeu elétrons. O corpo positivo, o corpo de maior potencial, sempre vai receber elétrons. Se as dimensões forem diferentes, o que vai acontecer é o seguinte, tá? Tu vai ter a proporção da dimensão, só cai para você as esferas. Então, olha só, vamos botar valores aqui, ó. Essa esfera aqui, ela tem um raio de 3 metros, tá? Essa esfera aqui, ela tem um raio de 1 metro. Então, vamos inventar uma questão. Então, essa esfera grande é 3 vezes maior que a pequena. Essa esfera aqui, ela tem 20 coulombs de carga positiva. E essa esfera pequena tem
menos 4 coulombs de carga negativo. Beleza? Já estou botando sinais opostos para te acostumando. Tu encosta os dois. No momento que tu encosta os dois, qual é a quantidade total de carga que tu vai ter? Soma algébrica. 20 menos 4, mantém o sinal, 16 coulombs. O total é 16 coulombs. No momento que tu separar os dois, né, cada uma vai ficar com a carga proporcional ao raio. Não te esquece que essa carga tem 3 metros de raio e que essa carga tem 1 metro de raio. Então, como que eu vou fazer esse cálculo agora? Olha só, pensa comigo. Eu tenho 16 coulombs, né? Eu tenho 16 coulombs, e esses 16 coulombs aqui, ó, né, eles vão se redistribuir nos 3 metros e no 1 metro. Então, como é que é o cálculo que eu faço para conseguir fazer isso? Eu tenho que distribuir 16 coulombs em 4 metros. Então, é só tu fazer uma divisãozinha, ó. Pera aí, deixa eu voltar para a caneta aqui, ó. 16 coulombs em 4 metros. 16 dividido por 4 vai dar 4 coulombs por metro. O que eu acabei de descobrir? Cada metro ganha 4 coulombs. Como esse cara tem 3 metros e cada metro ganha 4, então aqui eu tenho 12 coulombs. Esse cara fica com 12, como esse cara tem 1 metro, esse cara fica com 4. Soma, ver se dá certo. Ó. 12 mais 4 fecha os 16. Então tá certo. E aí, ó, o 3 metros ficou com 12, o 4, né, o 1 metro ficou com 4. No final, quando tu acaba isso aqui, ó, as cargas elas têm que ser proporcionais aos raios. Quer dizer, essa fórmula aqui, ó, ela tem que se mostrar verdadeira. Ó. A quantidade de carga do 1 sobre o raio do 1 tem que ser igual à quantidade de carga do 2 sobre o raio do 2, porque a carga é proporcional ao raio. Se esse cálculo fechar, é porque tu fez o cálculo certo. Então, aqui no caso, né, 12 sobre 3 é a mesma coisa que 4 sobre 1. Então, fechou. Te lembra que quando as dimensões forem diferentes, é na proporção do raio. O maior fica com mais. Baseado nisso, vem uma coisa chamada neutralidade da Terra. Pensa comigo, tá? O que aconteceria se tu encostasse um corpo, né, num outro muito maior? Tipo assim, vamos criar um espaço em branco aqui, ó, para poder fazer um desenho aqui, ó, né? Pensa só, cara, eu tenho um corpo gigantesco, tipo a Terra, né? A Terra é muito grande, né? Eu tenho o planeta inteiro. E aí eu vou encostar um corpo na Terra, né? Uma coisa pontiforme. Tu, por exemplo, encostando na Terra, seria um pontinho assim. Então o que acontece? A Terra é muito maior do que qualquer outro corpo. Então na hora que tu fizer o cálculo, a Terra acaba ficando com toda a carga do corpo. Então a gente diz que a Terra é um eterno corpo neutro. Ó. Pode escrever aí, ó. A Terra, com um T maiúsculo, né? Porque é o planeta. A Terra funciona como um eterno corpo neutro. A Terra neutraliza qualquer carga que tu der para ela. Como a Terra é muito grande, tu não consegue eletrizar ela. Então toda a carga vai ser neutralizada. Qual é o símbolo disso? Até vou apagar esse... Não, vou deixar aqui essa conta que eu fiz antes, né? Sempre que tu enxergar esse símbolo aqui, né, vai ter um fio e aí vão ter esses 3 risquinhos assim, ó, que vão diminuindo de tamanho, tá? O Enem já cobrou isso. Esses 3 risquinhos representam o fio terra. Esse símbolo aqui se chama fio terra. Significa que o corpo foi ligado à terra, então a carga dele vai ser neutralizada. Por que isso acontece? Apenas pelo fato da terra ser muito maior do que qualquer outro corpo. Beleza? E aí a última eletrização que existe é a indução. A indução, ela não é difícil, tá? Só que ela é um pouquinho mais delicada, né? É uma sucessão de passos. Começa assim, ó. Tu pega um corpo neutro, esse corpo neutro ele é colocado num suporte isolante, ele tem que estar isolado da Terra, vai preenchendo o livro aí, ó. Esse corpo neutro, ele é chamado de induzido, porque ele vai ser induzido. Tu aproxima desse corpo neutro um corpo já carregado. Vamos supor que esse corpo já esteja carregado positivamente, tá?
Esse corpo aqui é o indutor, né? O indutor induz o induzido. Aí, olha o que acontece. Isso é uma coisa muito importante de entender. Devido à proximidade do bastão eletrizado, o corpo neutro sofre indução, separação das cargas. Sempre que vocês colocarem um corpo carregado perto de um corpo neutro, o corpo neutro vai ficar com suas cargas separadas. Pensa comigo. Esse bastão era positivo. Esse corpo é neutro. O que é um corpo neutro? Ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. O positivo vai atrair os negativos. Então, desse lado, o corpo vai ficar negativo. E desse lado, o corpo vai ficar positivo. As cargas vão ser separadas. Olha o desenho que eu fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5 prótons. Por que isso é importante? Porque esse corpo continua neutro. Esse corpo não foi carregado. As cargas apenas foram separadas. Isso se chama polarização ou indução. Polarização ou indução. Então, sempre que um corpo carregado for colocado perto de um corpo neutro, o corpo neutro fica polarizado. Não confunda polarizado com eletrizado. Se esse corpo agora for afastado, ó, se esse corpo aqui for levado embora, não acontece nada com isso aqui. As cargas se juntam e não muda nada na vida dele. Então, como é que tu faz agora para eletrizar? Então, olha só no próximo desenho. Esse corpo aqui era positivo, esse corpo positivo fez com que os negativos ficassem desse lado e os positivos ficassem do outro lado, né? E aí tu engata o que a gente acabou de ver aqui, ó, tu engata um fio terra. Quando tu engata um fio terra, o que eu acabei de escrever para ti? A terra é um eterno corpo neutro, a terra vai querer neutralizar esse corpo. Só que como tu engatou o fio terra aqui, ó, tá vendo? Do lado positivo, o que a terra entende? A terra entende que esse corpo é positivo. Então, como é que se neutraliza um positivo? Mandando elétrons. Então, as cargas negativas vão subir da terra na direção do corpo para neutralizar esse positivo. Então, a partir de agora, o corpo está sendo eletrizado, porque ele está recebendo elétrons. Na realidade, a eletrização por indução, tu engana a terra. Tu faz a terra achar, a terra achar que o corpo é positivo, mas na realidade ele não é, ele é neutro. Aí o que acontece no desenho subsequente, ó? As cargas positivas estavam aqui, né? Esse lado aqui o corpo era negativo e a terra neutralizou esse lado aqui. Aí tu afasta o indutor, né? E tu corta a ligação com a terra. Então esses negativos se redistribuem e aí todo o corpo aqui fica negativo. E aí o corpo foi eletrizado. Só cuida com esses passos aqui, tá? Primeiro tu tem que cortar a ligação com a terra. E depois tu tem que afastar o indutor. Porque se tu afastar o indutor sem cortar a ligação com a terra, todas essas cargas que subiram vão descer. E aí o corpo continua neutro. Então os passos têm que ser feitos bem certinhos, tá? O Vestibus cobra isso. Então, primeiro tu corta a ligação com a terra e depois tu afasta o indutor. E aí as cargas se redistribuem e o corpo que era neutro fica negativo. Beleza? Não tem muito estresse. E a última coisa que a gente tem que saber aqui é os eletroscópios. O que são os eletroscópios? São aparelhos que verificam se o corpo está ou não eletrizado, se o corpo tem ou não carga elétrica. E aí nós temos dois tipos. Aqui, ó. O primeiro tipo de eletroscópio é o pêndulo elétrico. É bem simples, tá, gurizada? Mas bem simples mesmo. Tu pega uma bolinha leve, neutra, e tu amarra ela num fio. Se tu aproximar um corpo eletrizado dessa bolinha, seja negativo ou positivo, por exemplo, vou aproximar aqui um negativo, tá? Só porque antes eu usei positivo. O que a gente aprendeu? Qualquer corpo carregado atrai corpo neutro. Então a bolinha vai ser atraído pelo corpo carregado. A partir do momento que essa bolinha foi atraída, significa que esse corpo é carregado. Então, o pêndulo ele só consegue, né, identificar se o corpo tem carga ou não tem carga. Só que qual é que é o problema do pêndulo? Se esse bastão for negativo ou se esse bastão for positivo, não muda nada, né? Porque qualquer corpo carregado atrai corpo neutro. Então, se o bastão for negativo ou se o bastão for positivo, a bolinha vai ser atraída. Então, o pêndulo nunca consegue identificar se a carga é positiva ou negativa.
ele só consegue identificar se o corpo está carregado ou não. E um outro tipo de eletroscópio é o eletroscópio de folhas. Como é que funciona o eletroscópio de folhas? Tu tem aqui, né, uma superfície condutora, geralmente aqui embaixo a gente faz um gancho, e aí a gente coloca, né, duas folhas soltas aqui de material condutor, duas chapinhas metálicas, tá? E aí tu aproxima um corpo carregado dessa bola aqui. Vamos supor, eu aproximo um corpo positivo. O que a gente viu? Sempre que tu aproximar um corpo de um corpo neutro, ele polariza. Então esse positivo chama para cá os negativos, e aí aqui embaixo ficam os positivos, né? Porque polarizou. No momento que essas duas chapas ficam positivas, elas se afastam, abrem as pernas, identificando que esse corpo está carregado. Então sempre que tu aproximar um corpo lá de cima e as chapinhas se afastarem, abrirem as pernas, significa que o corpo está carregado. Vou te mostrar um videozinho aqui do eletroscópio funcionando que fica legal. E a última etapa é colocar uma bolinha de alumínio aqui em cima do arame desencapado. O nosso medidor está pronto, mas agora a gente precisa gerar energia estática para ver ele funcionando. O jeito mais fácil de gerar bastante energia estática é pegar uma bexiga, eu já fiz uns testes e descobri que essa de escultura é a melhor, e esfregar a bexiga no cabelo. Só que para isso, tanto a bexiga quanto o cabelo tem que estar bem limpos. Acho que não é o caso. Então eu vou chamar uma pessoa que anda sempre com o cabelo muito limpo, muito cheiroso. Esse é o efeito do eletroscópio quando a gente aproxima o objeto que está com energia estática aqui da bolinha de alumínio. Mas dá só uma olhada no que acontece se a gente encostar o objeto na bolinha. Agora dá só uma olhada no que acontece com as duas lâminas que estão separadas na hora que eu coloco o dedo aqui na bolinha de alumínio. E o outro jeito que o eletroscópio pode funcionar é, tá? Então imagine que tu pegue o mesmo eletroscópio, as chapinhas estão presas ali, né? Estão juntas. E aí tu encosta o corpo, né? Se tu encosta o corpo, aí tu fez a eletrização por contato. Então essas cargas positivas aqui vão se redistribuir e todo o eletroscópio fica positivo. E aí as chapinhas vão abrir também. Tá, então qual é a diferença de fazer por indução ou por contato? Que quando tu faz por indução aqui, ó, nesse caso aqui, né? Que tu não encosta, aqui, como tu não encosta, se tu ficar aproximando e afastando, as chapinhas ficam abrindo e fechando, abrindo e fechando. Aqui não. Aqui tu encostou. Aí quando tu encostou, as chapinhas abrem e aí as chapinhas vão permanecer abertas, porque aqui tu eletrizou. Só isso. A última coisa que a gente tem que saber aqui são os materiais condutores e isolantes, que também são um conceito simples, mas, né, tem que ter atenção. Os materiais condutores são aqueles que apresentam cargas elétricas móveis na sua estrutura. Cargas elétricas móveis são os famosos elétrons livres. São os materiais onde os elétrons se mexem com facilidade, eles estão fracamente presos ao núcleo. Os metais em geral, o grafite, o corpo humano e assim vai. Os isolantes, também chamados de dielétricos, cuidado que a URGS adora chamar o isolante de dielétrico. As cargas ficam retidas onde aparecem, quer dizer, a carga não anda, ela fica parada. Borracha, cerâmica, vidro, água, cuidado com isso, ó. A água é um isolante.
Ah, professor, mas eu sempre ouvi falar que quando eu tô molhado, o choque é pior. É que tu não tá molhado com água, tu tá molhado com água mineral, água com sais minerais, né? Água, para física, é H2O. A gente não encontra água pura na natureza, tá? Como a água é o solvente universal, ela sempre leva outras partículas com ela. Se tu conseguir pegar água pura só H2O, aí a água é um isolante, tá? Só que na vida real não vai rolar, tu sempre vai ter ela misturada com alguma coisa. E depois eu fiz um textinho aqui sobre supercondutores, tá? Um pouquinho de física moderna aí para te dar uma lida, para te ter uma ideia do que é, né? Que são cerâmicas especiais que reduzidas né, com temperaturas muito baixas, praticamente não tem resistência, daí são condutores praticamente perfeitos. Faz os temas, dá uma olhada e qualquer coisa me pergunta, tá? Bom estudo.